Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, aqui é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje é dia 21 de janeiro, sexta-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 3, versículos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. O gesto de subir ao monte é um gesto bíblico, muito conhecido no Antigo Testamento. Abraão subiu até o alto da montanha para oferecer o seu filho Isaque em sacrifício. Moisés subiu até o alto da montanha para se encontrar com Deus face a face, e do Senhor Deus recebeu as tábuas da lei. O profeta Elias também subiu até o alto da montanha, e na brisa suave sentiu a presença de Deus, que o confortou e o sustentou na missão. Assim, são vários os profetas, são vários os justos, homens e mulheres que subiram até o alto da montanha para poder se encontrar com Deus. Porque para subir a uma montanha exige-se sacrifício, exige-se cansaço, perseverança. Subir a montanha é, assim, o símbolo do encontro com Deus. Também nós, para encontrarmos com Deus, precisamos de dedicação, de perseverança, de subir até o monte da oração, tirar um tempo para rezar, se demorar no silêncio com Deus, escutar a Sua palavra, porque muitas vezes queremos ter a visão bela da montanha, mas não queremos fazer o sacrifício de subir o morro. E muitas vezes queremos nos encontrar com Deus, queremos sentir a presença de Deus, mas não queremos o sacrifício de tirar um tempo para rezar, para ir à missa, para visitar o Santíssimo. Quem quer os fins, busque os meios. Quem quer se encontrar com Deus, que faça também o caminho, que faça o sacrifício, que busque a Deus, porque quem busca o encontra. Quem bate a porta, ela será aberta. E quando Jesus subiu até o alto da montanha, ele chamou os que ele quis. É sempre o Senhor quem chama, a vocação é uma iniciativa de Deus. Ele é quem chama, ele é quem convida. E foram até ele. E como foram? Foram chamados pelo Senhor, pela voz que fala em nosso coração, pela voz que grita na nossa consciência. O Senhor está sempre nos chamando. A diferença é que alguns ouvem o chamado e dão a resposta, outros preferem ignorar o chamado, preferem fingir que não ouviram e não respondem ao Senhor Deus. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar. Jesus havia chamado muitos discípulos, inúmeros eram os discípulos, mas dentre os discípulos ele chamou 12, os apóstolos. Nós também hoje somos chamados ao discipulado, ao apostolado, a seguir a Cristo Jesus, a estar na sua presença. Mas vai depender de cada um terá o seu tempo, cada um terá o seu momento para dar a sua resposta. Que seja uma resposta de fé, uma resposta de amor, de confiança, uma resposta de gratidão, porque Ele nos ama, Ele nos criou. E Deus poderia exigir de nós, mas não, Ele não exige, Ele chama, Ele convida, Ele não faz uma intimação, uma convocação, mas somente um chamado. A palavra chamado é muito importante para nós. Chamado respeita a resposta. Chamado respeita a liberdade. Chamado é sinal de amor. E as pessoas que foram até Jesus foram muito amadas por Ele. E Jesus enviou os apóstolos para ir ao encontro de todos, com autoridade para expulsar os demônios. E os discípulos
E também os apóstolos foram chamados para dois motivos inicialmente. Antes de pregar, foram chamados para estar com Jesus e para serem enviados por Ele. E então, meus irmãos e irmãs, é preciso primeiramente estar com Jesus. Ninguém dá aquilo que não tem. Se nós não estamos na presença de Jesus, se nós não ouvimos a Sua palavra, se nós não conhecemos a Sua história, como vamos falar de Jesus? Então, a primeira coisa é estar com Jesus no silêncio, na oração, na contemplação. E aí depois chega a hora de sermos enviados para a família, para a comunidade de fé, no trabalho da igreja, nas pastorais e movimentos. A oração nos fortalece e nos envia para um mundo novo, para levarmos a paz e a esperança para as pessoas. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, o seu dia, te dando saúde e paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.